Nesse vídeo eu vou te ensinar a utilizar esse multimedidor da Brasiltec que tem porta de comunicação Modbus e 4 saídas a relé. É um multimedidor bastante completo, eu vou te mostrar todas as leituras que ele faz e te ensinar a utilizar esse multimedidor aqui. Só para ficar claro, se trata desse medidor aqui, código 1366201. Vai ter vídeo específico desses outros modelos também. Hoje é desse modelo aqui, então, com 4 saídas a relé, saídas configuráveis. Então, sem muita conversa, eu já tirei aqui os bornes de conexão aqui da parte de trás para poder mostrar como fazer a instalação. Mas antes de tudo, você vai precisar fixar esse medidor na tampa do seu painel. Para isso, basta fazer um recorte quadrado de mais ou menos 91 por 91, 92 por 92, já que a borda do medidor aqui tem 96 por 96 aproximadamente, 97 por 97, algo em torno disso. Então faz o recorte aí um pouco menor para que você possa embutir esse medidor. Existem algumas partes salientes aqui para que haja uma centralização do medidor no recorte, então fica muito bem instalado. E para fixar, você vai utilizar essas presilhas aqui, você recebe 4 delas, porque vai 2 de cada um dos lados desse medidor. E essas presilhas aqui, uma vez encaixadas nesse rabo de andorinha, elas vão travar nesse serrilhado aqui e vão manter o medidor bastante fixo na tampa do painel. Então são 4 para deixar ele bem preso mesmo. Agora falando das conexões, vou ser breve aqui. Da esquerda para a direita no primeiro borne aqui, nós temos as 6 primeiras conexões são os TCs, são 3 TCs, né, um para cada fase. E primeiro você precisa seguir um padrão. Geralmente o TC vem identificado com S1 e S2, né? Mas independente da nomenclatura, você vai fazer nessa ordem. S1 e S2 da fase A, S1 e S2 da fase B, S1 e S2 da fase C. Depois tem tensão da fase A, tensão da fase B, tensão da fase C e por último a tensão do neutro. Isso considerando que você tem 3 fases e neutro. Caso você tenha somente 3 fases, aí muda a conexão. Desconsidera o que eu já falei e considera essa nova conexão. S1 e S2 do TC da fase A, pula a terceira e a quarta conexão. Depois na quinta e na sexta é o S1 e S2 do TC da fase C. Depois você tem a tensão da fase A, pula uma casa. Depois tensão nas duas últimas, tensão da fase C e tensão da fase B. Então você pode utilizar um TC a menos quando não tem tensão no neutro. Quando você tem somente carga trifásica, 3 TCs e cargas trifásicas, você pode suprimir um dos transformadores de corrente e aí você instala dessa segunda maneira que eu falei. Mas a primeira é mais convencional, né? Geralmente é da primeira maneira que eu mostrei. Depois aqui embaixo dessa segunda borneira, o que você vai aproveitar daqui? As 8 primeiras conexões que são dos contatos de saída a relé. Os contatos, eles são contatos abertos e, portanto, nós temos 2 conexões para cada contato, né? O primeiro contato são as 2 primeiras conexões, o segundo contato, as 2 conexões seguintes, né? A terceira e a quarta, depois a quinta e a sexta é o terceiro contato e o quarto contato é a sétima e a oitava conexão. As 2 últimas você não vai aproveitar aqui nesse caso. E aqui na parte de baixo nós temos alimentação fase neutro 220 volts, tá? Alimentação do medidor, que é diferente da tensão da leitura, né? A tensão de alimentação da eletrônica aqui do medidor é 220 volts. E aí depois você vai ter os conectores que estão identificados aqui com 485A e 485B para que você possa fazer a conexão da rede serial, caso você queira comunicar esse medidor aqui em rede com algum outro equipamento. Essa porta de comunicação é uma serial RS485 e o protocolo de comunicação é o Modbus RTU. As saídas a relé que eu mostrei são configuráveis e na sequência eu já vou mostrar como definir a função de cada uma delas. Em relação à tensão dos bornes onde vai ser feita a leitura, você pode ter até 500 volts, então vai atender redes 220, 380 ou 440, que é o que se encontra aqui no Brasil. E agora com o medidor alimentado novamente, deixa eu mostrar todas as leituras que são feitas. A primeira tela é essa aqui, onde mostra a tensão da fase A, tensão da fase B e tensão da fase C, isso tudo em relação ao neutro. Depois nós temos as tensões entre fase A e B, entre fase B e C e entre fase C e A. Depois a corrente, fase A, B e C. Em seguida, a potência somada nas fases, essa potência ativa, né? A potência reativa somada nas fases também e a potência aparente, mais uma vez, somada aqui nas fases. Nós temos também a potência ativa individualmente na fase A, B e C, potência reativa também individual nas 3 fases e a mesma coisa só que com a potência aparente. Depois nós temos o fator de potência em cada uma das fases com a indicação, L no caso é de indutivo, né? Depois a frequência em cada uma das fases. Aqui nós temos o consumo somado, o consumo de potência ativa.
Essa aqui é uma grandeza que ela pode ser zerada depois, então se você quiser fazer a medição do consumo mês a mês, é possível zerar essa medida, eu vou mostrar como faz também. Então essa aqui é um somatório tanto do que foi importado de energia quanto o que foi exportado. Se você tiver uma geração solar, então aqui vai ser a soma das potências, tanto do que foi para a concessionária quanto do que foi consumido da concessionária. Aqui tem somente o que está sendo consumido, então enquanto o anterior, que é esse E aqui é de somatório, né? E o P é de potência ativa, então aqui é a soma do que foi exportado e do que foi consumido. Aqui nós temos somente o que foi consumido. Repara que nesse caso, devido ao fluxo de potência ser reverso, nós temos aqui um dado aqui de leitura de um valor que foi devolvido para a concessionária, né? Aqui nós temos a mesma situação anterior, só que ao invés de P de potência ativa, nós temos um Q de potência reativa, né? Mesma coisa aqui, a soma do que foi devolvido para a concessionária e o que foi consumido. Aqui somente o que foi consumido. Aqui o status das saídas a relé. Então DO é de Digital Output. Nós temos aqui 4 saídas a relé e todas elas estão desligadas, por isso o valor de 0. E aqui Digital Input. São entradas, mas nesse medidor aqui, essa tela aqui ela não é utilizada. Aqui eu voltei para a tela inicial e agora nós vamos então para a configuração. Vocês já sabem tudo que esse medidor lê, né? Todas as leituras que ele faz. Agora nós vamos para a configuração. Para isso eu vou apertar menu, para acessar o menu. Vou colocar a senha de 9999. Para isso eu vou utilizar a tecla para a direita para incrementar até chegar no 9 e a tecla para a esquerda para avançar a casa. Então tem que fazer isso com todas as casas aqui. Beleza, então agora eu vou apertar Enter para confirmar e agora eu acessei a lista de parâmetros. O primeiro grupo de parâmetros é o set, eu vou acessar aqui e o primeiro parâmetro é onde eu vou definir o que vai ser mostrado na tela inicial do display quando eu inicio ele. Aqui está U, que vem de tensão, né? Eu posso selecionar a tensão entre fases, né? Aqui é a tensão de fase neutra. Aqui é a tensão entre fases, a corrente, tudo aquilo que eu mostrei eu posso selecionar aqui, né? Para que seja mostrado, então, os fatores de potência, para que seja mostrado na tela inicial do medidor. Se eu quiser, eu ainda tenho a possibilidade também de deixar todas as medições, e nesse caso, escolhendo todas as medições, vai ficar um ciclo, né? Onde mostra uma, passa um tempo, mostra outra, mostra outra. Se você quiser deixar fixo em alguma medição, seja corrente, tensão, seja lá qual for, você seleciona ela. Caso não queira deixar fixo, você deixa em All e aí todas elas vão ser mostradas. Eu vou confirmar aqui para mostrar todas. Eu confirmei através do Enter, reparem, né? E agora eu vou dar um menu aqui para poder voltar para a lista. Ou melhor, deixa eu acessar os outros parâmetros aqui dessa lista, né? Eu tenho essa aqui que eu já acessei, é onde eu escolho o que vai ser mostrado. O parâmetro seguinte é onde eu limpo as medições que já foram realizadas. Vou dar um Enter aqui. Ó, tá em No, não, né? Eu vou clicar em Yes, alterar para Yes. Vou dar um Enter para confirmar. E agora, então, as medições que haviam sido feitas, elas estão zeradas. Medições do quê? Do que é acumulativo, né? O que é instantâneo, nada vai ficar armazenado. E o que é acumulativo é o consumo, seja de potência ativa ou reativa, que é mostrado ali. Então, já acessei os dois parâmetros que nós temos aqui no grupo 7. Já acessei os dois. Vou dar um menu para voltar. E agora eu vou para a próxima lista, para o próximo grupo de parâmetros, que é INPT. Vou dar um Enter para acessar esse grupo. Aqui eu vou dar mais um Enter para acessar e eu seleciono se eu tenho 3 fases e 4 fios, que é o meu caso, que é o caso com neutro, né, que é a primeira instalação que eu mostrei, ou 3 fases, 3 fios, que é aquela instalação onde dá para suprimir um dos transformadores de corrente. Vou deixar nessa aqui que é a mais tradicional, Enter para confirmar. Parâmetro seguinte, o SCL aqui é para quem utiliza transformador de potência. Dá para selecionar 400 volts ou 100 volts. Então, dependendo do tipo de transformador de potência que você utiliza para ler tensões mais altas, né, você pode selecionar. Aqui é o secundário do transformador de potência. Vou dar um menu para voltar aqui. Parâmetro seguinte é o secundário agora do transformador de corrente, não de potência. Vou acessar ele. É 5, né? É que dá para utilizar também TC com saída de 1. Também existe, né? Não é tão comum, então vou manter 5. Confirmar, beleza. Parâmetro seguinte, PT, aqui é a relação do transformador de potência. Aqui está 1, por quê? Porque está entrando tensão direta, não tem nenhuma transformação. Eu não estou utilizando o transformador de potência. Então, vou confirmar. Parâmetro seguinte, aqui é a relação do TC. Opa, eu apertei menu aqui, eu acabei saindo, né? Eu deveria ter apertado Enter. Então, Enter novamente. Vou acessar o CT, de Current Transformer. Enter para acessar. Aqui está a relação de 1. Então, o que quer dizer? Se está recebendo 5 amperes, é realmente 5 que é para ser lido. Mas, geralmente, você vai utilizar com um transformador de corrente. E o que vai acontecer com o transformador de corrente? Se ele for de 500 para 5, aqui você vai colocar a relação dele. Qual que é a relação de um transformador de 500/5? É 500 dividido por 5. Isso dá 100, né? Então, se você estiver utilizando um transformador de 500 para 5, divide 500 por 5,
vai dar 100 e é 100 que você deve determinar aqui nesse parâmetro. Então, Enter para confirmar. Parâmetro seguinte, aqui eu determino o tempo que o fundo da tela aqui vai ficar aceso. Então, como está 0 aqui, essa tela ela nunca vai apagar, sempre vai ficar acesa. Mas eu posso determinar um valor, os dígitos vão continuar aparecendo, mas a luz de fundo ela vai apagar. Eu não vou fazer isso, eu não quero que apague a luz de fundo, mas eu poderia determinar um tempo aqui. Então, depois do último clique aqui nos botões, apaga a luz de fundo depois de passar esse tempo que eu posso configurar aqui. Mas se manter 0, ele não vai desligar. Dou Enter para confirmar novamente. E agora foi todos os parâmetros dessa lista. Então, vou dar um menu para sair desse grupo de parâmetros. Agora, o que sobrou? Connect. Vou acessar aqui. Em Connect, eu tenho o endereço do medidor na rede Modbus. Então, por padrão, vem em 1. Tenho a taxa de transmissão de dados. Por padrão, vem 9.600, né? Dá para utilizar até 9.600 no caso. Posso utilizar 1.200, 2.400, 4.800 e no máximo até 9.600, então, que é o que já vem pré-selecionado. Menu para voltar. E também eu tenho o formato dos dados, que pode ser 8N1, 8O1 ou ainda 8E1, né? Então, dá para ter bit de paridade par, ímpar ou nenhum bit de paridade. São os 3 formatos aqui que são permitidos nesse medidor. E nesse grupo aqui também encerrou, menu para voltar. E aí tem as 4 saídas a relé para poder configurar. Olha só, são 4 saídas e são somente esses parâmetros que você vai configurar. Vou acessar a primeira saída somente aqui, as 4 são iguais, você vai seguir o mesmo padrão. Opa, cliquei em menu aqui para voltar, sem querer eu estou saindo, agora está perguntando se eu quero salvar tudo que eu alterei até agora. Eu preciso clicar em Enter para confirmar. Cliquei em Enter, confirmei tudo que eu tinha falado, né? Olha só como vai alterar a medição. Estou na corrente das 3 fases, em seguida vai aparecer a potência aqui, somada nas fases, mais potência ativa, reativa e aparente, né? Enfim, ele fica ciclando dessa maneira, porque eu selecionei para mostrar todas as medições antes, né? Agora eu vou voltar para a lista de parâmetros para poder definir a função dos alarmes, né? Que eu acabei não mostrando. Cliquei na tecla errada antes de sair, né? Como eu falei, esses alarmes, então, eles são todos iguais. As 4 saídas a relé, elas são iguais. E então eu vou ensinar como fazer na D01, vocês só vão replicar isso até a D04. É exatamente da mesma forma que vai ser feito. Essa primeira letra aqui determina se o alarme vai ativar o contato quando a medição ultrapassar o valor determinado ou quando a medição ficar abaixo do valor determinado. No caso da letra U, o contato a relé ele vai ativar quando estiver acima, quando a medição estiver acima do que foi delimitado. Se eu deixar aqui com a letra D, então vai ser exatamente o contrário. O alarme liga quando estiver abaixo. Agora, em seguida aqui eu escolho qual que é a grandeza que vai ser analisada. PA é de potência ativa, né? Então eu estou analisando o consumo em watts, o consumo instantâneo, né? Não o consumo acumulado. Eu posso, por exemplo, utilizar qualquer grandeza dessas aqui que estão sendo apresentadas, né? Deixa eu falar de todas elas aqui. Deixa eu começar do começo aqui. Posso deixar desligado, esse relé ele nunca vai ativar nesse caso. Aqui é tensão na fase A, tensão na fase B, tensão na fase C. Tenho tensão entre A e B, fase A e B. Tensão entre fase B e C, tensão entre fase C e A. Eu tenho corrente na fase A, corrente na fase B e corrente na fase C. Eu tenho potência ativa na fase A, potência ativa na fase B, potência ativa na fase C. A potência ativa somada nas fases. Eu tenho potência reativa na fase A, B e C e somada nas 3 fases. Eu tenho o fator de potência na fase A, B e C e o fator de potência geral aí das 3 fases, né? Tenho a potência aparente na fase A, B e C e também somada nas 3 fases. Tenho a frequência e tenho a opção de desligar. Então, eu vou deixar, por exemplo, geralmente se utiliza com corrente ou potência isso aqui, né? Vou deixar em corrente. Então, como está a letra D, esse alarme aqui ele vai ativar quando estiver abaixo de quanto? De quanto eu determinar aqui, né? Aqui está com 600 amperes, mas eu tinha falado antes que o TC era de 500, né? Para citar o exemplo. Então, vamos lá. Deixa eu definir um valor diferente aqui. Vou colocar 400. E vou confirmar através do Enter. Então, olha só. Quando a corrente estiver abaixo de 400 nessa configuração aqui, esse alarme aqui ele vai ativar. Essa saída relé ela vai comutar, vai fechar. Um contato aberto, então vai fechar. Se eu fizer diferente, se eu colocar a letra U aqui, letra U e confirmar. Olha só. Agora, quando ultrapassar esse valor de 400, quando a corrente, já que eu determinei IA, ultrapassar esse valor aqui de 400, vai ativar esse alarme. Então, é justamente a função contrária, né? D, o contato fecha quando a medição da grandeza que você tiver selecionado aqui estiver abaixo do que foi determinado, e quando é a letra D, é quando estiver acima. E é simples assim. E depois, quando esses contatos estiverem habilitados, deixa eu até mostrar uma coisa interessante aqui. Deixa eu mudar essa
esse valor aqui para D e vou confirmar. Beleza, olha só. D quer dizer que é quando estiver abaixo, né? Como eu não tenho TC conectado e não tem corrente nenhuma, a medição está abaixo e a saída, ela deveria, vou salvar aqui, a saída deveria estar ativada, né? Mas olha só. Quando eu estiver mostrando D0 aqui, é DO, na verdade, de Digital Output. Deixa eu voltar aqui que agora ele está ciclando. Ele deveria estar mostrando um valor aqui. A primeira saída, ela deveria estar ativada e deveria estar mostrando o valor de 1. Quando ativar, vai mostrar 1. É nessa sequência. Primeira saída, segunda saída, terceira e quarta saída. Por que não está 1? Porque não tem nenhuma medição de corrente. E aí, nesse caso, ele não ativa a saída. Agora, se tiver, por exemplo, 1 ampere, pode ser uma medição bem baixinha. Se tiver 1 ampere, como está abaixo daqueles 400 que foi determinado, aqui quando estiver mostrando Digital Output, o primeiro valor vai estar com 1 e a saída relé vai estar ativada. Então, se você tem uma bomba, por exemplo, que quer proteger contra o funcionamento a seco, esse contato ele não vai ativar quando a bomba estiver desligada e não tiver corrente nenhuma. O contato ele só vai ativar quando, de fato, houver alguma corrente e essa corrente estiver abaixo do que foi determinado. Então, se o motor ele com carga, com água na bomba, ele está dando 50 amperes, por exemplo, 100 amperes, 150, tanto faz. Você vai determinar um valor um pouco abaixo disso, para que o contato ele fique desligado em operação normal dessa bomba, mas eventualmente se estourou algum cano, se faltou água e não está entrando água na bomba, a corrente da bomba vai cair e quando a corrente cai, então essa saída ela pode te avisar. Você pode fazer isso em qualquer uma das fases, essa leitura de corrente pode ser em qualquer uma das fases, mas como você tem 4 saídas, dá para medir as 3 fases então e qualquer um dos relés vai ativar algum alarme, vai desabilitar algum processo, aí você quem faz a sua automação. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que você tenha aprendido mais sobre esse medidor. Vai ter vídeo específico dos outros medidores também. Esse é somente para esse modelo aqui.